Nas profundezas silenciosas do cosmos, onde galáxias giram como redemoinhos de diamantes, a humanidade sempre ergueu os olhos, buscando respostas. Desde as primeiras noites em que nossos ancestrais se agruparam ao redor de fogueiras, o céu estrelado tem sido um espelho para nossas maiores questões, nossos medos mais profundos e nossas esperanças mais audaciosas. Questionamos a natureza das estrelas, a origem da vida, nosso lugar neste palco infinito. Mas, recentemente, nos corredores mais avançados da física teórica e da filosofia, uma pergunta diferente começou a ser sussurrada. Não é uma interrogação sobre o que está lá fora, no vácuo gelado do espaço. É uma pergunta sobre o que está aqui dentro, sobre a própria textura do tecido que chamamos de realidade. Uma indagação tão fundamental, tão vertiginosa em suas implicações, que ameaça desmantelar tudo o que acreditamos saber sobre nós mesmos e nosso mundo. Cientistas, os arquitetos de nossa compreensão moderna do universo, fizeram uma pergunta genuinamente assustadora sobre nossa existência. A questão não surgiu de um único experimento ou de uma descoberta isolada. Ela se formou lentamente, como a condensação de uma nuvem invisível, a partir de fios de pensamento que se estendem por milênios, conectando antigos filósofos gregos a programadores do Vale do Silício. A pergunta, em sua forma mais crua e perturbadora, é esta: e se tudo o que você experimenta, cada nascer do sol, cada toque, cada memória, cada batida do seu coração, não for a realidade fundamental? E se todo o nosso universo, com suas bilhões de galáxias e leis físicas imutáveis, for, na verdade, uma simulação de computador imensamente sofisticada, uma construção artificial, executada em um substrato computacional, cuja natureza está para sempre além do nosso alcance? Para compreender a profundidade desse abismo, precisamos voltar no tempo. Muito antes dos computadores, dos transistores e da teoria da informação, a semente dessa dúvida já havia sido plantada na fértil terra da filosofia. Há mais de 2 milênios, na antiga Atenas, o filósofo Platão nos convidou a entrar em sua caverna. Imagine, ele nos disse, prisioneiros acorrentados desde o nascimento, de frente para uma parede de pedra, no fundo de uma gruta escura. Atrás deles, sem que saibam, arde uma grande fogueira. Entre o fogo e os prisioneiros, há um caminho por onde pessoas passam, carregando objetos, cujas sombras são projetadas na parede que os cativos observam. Para esses prisioneiros, as sombras dançantes são a única realidade que já conheceram. Eles dão nomes às sombras, estudam seus movimentos, criam teorias sobre seu comportamento. As sombras não são vistas como representações. Elas são a própria substância do mundo. Agora, imagine que um desses prisioneiros é libertado. Ele é forçado a se virar, e a luz da fogueira fere seus olhos, acostumados à penumbra. A confusão e a dor o dominam. Os objetos reais lhe parecem menos verdadeiros que as sombras familiares com as quais ele cresceu. Se ele for arrastado para fora da caverna, para a luz do sol, a dor será ainda maior. O mundo exterior, o mundo real, seria um borrão ofuscante e incompreensível. A alegoria de Platão era uma meditação sobre a natureza do conhecimento e da percepção. Ele argumentava que nosso mundo sensível, o mundo que tocamos e vemos, pode ser apenas uma sombra de uma realidade superior, mais verdadeira, o mundo das formas. Esta foi a primeira vez que a humanidade considerou seriamente que a nossa realidade percebida poderia ser uma imitação, uma projeção de algo maior. Séculos depois, no alvorecer da era científica,
O filósofo francês René Descartes levou essa dúvida a um extremo ainda mais radical. Sentado sozinho em seu quarto, Descartes decidiu despojar-se de todas as suas crenças, aceitando como verdadeiro apenas aquilo que fosse absolutamente indubitável. Ele percebeu que seus sentidos poderiam enganá-lo. Um remo na água parece torto. Sonhos podem parecer perfeitamente reais enquanto duram. Como ele poderia ter certeza de que não estava sonhando naquele exato momento? Ele então formulou um dos experimentos de pensamento mais poderosos da história, a hipótese do gênio maligno. E se existisse um demônio imensamente poderoso e astuto, dedicado a me enganar sobre absolutamente tudo? Esse gênio maligno poderia estar projetando em minha mente a ilusão do mundo exterior, a sensação do meu próprio corpo, as verdades da matemática. Nesse cenário, tudo o que eu percebo seria uma fraude monumental. Descartes concluiu que a única coisa da qual ele não podia duvidar era do fato de que ele duvidava. E se ele duvidava, ele devia existir como uma coisa pensante. Penso, logo existo. Mas a semente do solipsismo radical havia sido plantada. A possibilidade de que nossa realidade fosse uma ilusão sistêmica e indetectável passou a assombrar a filosofia ocidental. Por séculos, essas ideias permaneceram no domínio da filosofia abstrata. Eram exercícios mentais fascinantes, mas não havia um mecanismo plausível para como uma realidade tão enganosa pudesse ser construída. Tudo isso mudou no século XX. A humanidade não inventou apenas uma máquina. Nós inventamos a própria ideia de computação universal. Com Alan Turing e o nascimento da ciência da computação, percebemos que uma máquina poderia, em princípio, simular qualquer processo físico, desde que suas regras pudessem ser descritas matematicamente. E então, começamos a criar nossos próprios mundos. No início, eram incrivelmente simples. Pontos de luz saltando em uma tela escura, representando uma bola de tênis em um jogo de pong. Eram abstrações grosseiras, sombras pálidas de nosso próprio mundo. Mas a tecnologia evoluiu a uma velocidade vertiginosa, quase assustadora. Os pontos se tornaram sprites coloridos em labirintos, como Pac-Man. Os sprites se tornaram polígonos, dando origem a paisagens tridimensionais rudimentares. Os polígonos se multiplicaram, ganharam texturas, iluminação, física. Hoje, há apenas algumas décadas daquele simples ponto de luz, nós criamos simulações de uma complexidade de tirar o fôlego. Mergulhamos em mundos digitais fotorrealistas, onde a luz do sol se filtra por entre as folhas das árvores, onde a chuva forma poças realistas no chão de terra, onde personagens não jogadores, controlados por inteligência artificial, vivem suas próprias vidas simuladas, com rotinas, desejos e reações. A trajetória é inegável e exponencial. Passamos de uma simulação de uma bola, quicando para a simulação de ecossistemas inteiros em menos tempo do que uma vida humana. É aqui que a antiga dúvida filosófica colide com a tecnologia moderna, dando origem à pergunta assustadora. Em 2003, o filósofo da Universidade de Oxford, Nick Bostrom, publicou um artigo seminal que formalizou essa colisão de maneira devastadora. Ele nos apresentou um trilema, um argumento que nos força a uma de três conclusões, cada uma delas com implicações profundas sobre nosso lugar no cosmos. Bostrom começa com uma suposição razoável. A consciência pode ser simulada. Se o cérebro é, em sua essência, uma máquina de processamento de informações incrivelmente complexa, então uma máquina computacional suficientemente poderosa
poderia, em teoria, replicar seu funcionamento e, com ele, a experiência subjetiva da consciência. A partir daí, ele nos apresenta suas 3 proposições. A primeira proposição é que a fração de civilizações que atingem um estágio pós-humano, um ponto de maturidade tecnológica, onde podem criar simulações de alta fidelidade, é muito próxima de 0. Isso significa que quase todas as civilizações se extinguem antes de chegar lá. Talvez elas se aniquilem em guerras nucleares, ou sucumbam a pandemias projetadas, ou destruam seus ecossistemas. Essa é a hipótese do grande filtro. Algum obstáculo, em algum ponto do desenvolvimento, é tão formidável que quase ninguém o supera. Se isso for verdade, podemos estar sozinhos, e o silêncio do universo é um mau presságio. A segunda proposição é que quase nenhuma civilização pós-humana tem interesse em executar simulações de ancestrais. Talvez, ao atingirem tal poder, elas desenvolvam uma ética universal que proíba a criação de seres conscientes em uma realidade simulada, considerando isso uma forma de escravidão digital. Ou talvez seja um desperdício de recursos computacionais imensos, e elas tenham coisas mais interessantes a fazer com seu poder. Se isso for verdade, o universo pode estar repleto de vida superinteligente, mas eles, simplesmente, não estão interessados em simular o passado. A terceira proposição é a que nos leva ao coração do mistério. Se as 2 primeiras forem falsas, ou seja, se civilizações rotineiramente sobrevivem para alcançar a maturidade tecnológica, e se elas têm interesse em executar simulações, então uma conclusão matemática se torna quase inescapável. Uma civilização pós-humana poderia executar bilhões e bilhões de simulações de seus ancestrais usando apenas uma fração minúscula de seus recursos computacionais. Isso significa que o número de indivíduos simulados em existência superaria o número de indivíduos biológicos originais por uma margem astronômica. Pense nisso. Para cada universo base original, haveria incontáveis universos simulados. Se esse for o caso, e se você for uma consciência escolhida aleatoriamente de todo o conjunto de consciências existentes, as chances de você estar em um dos bilhões de universos simulados, em vez do único universo original, são esmagadoramente altas. A conclusão lógica, baseada puramente em probabilidades, é que nós estamos quase certamente vivendo em uma simulação de computador. Essa não é uma prova. É um argumento probabilístico que nos coloca em uma encruzilhada desconfortável. Ou a extinção é nosso destino provável, ou as civilizações avançadas são fundamentalmente desinteressadas em nós, ou somos, muito provavelmente, criações digitais. Nenhuma dessas opções é particularmente reconfortante, mas a hipótese da simulação vai além da probabilidade filosófica. Ela começa a sangrar para o campo da física experimental. Se nosso universo é uma computação, ele pode conter artefatos de sua natureza digital. Assim como a imagem em sua tela, não importa quão alta seja a resolução, é fundamentalmente composta por pixels. Talvez o nosso espaço-tempo também seja. Os físicos teorizam sobre a menor unidade possível de distância, o comprimento de Planck. É uma escala tão inimaginavelmente pequena que, se um átomo fosse do tamanho do universo observável, o comprimento de Planck seria do tamanho de uma árvore. Abaixo dessa escala, nossas noções de espaço e tempo podem simplesmente deixar de fazer sentido. Poderia o comprimento de Planck ser o pixel fundamental da nossa realidade simulada? A resolução máxima da grade computacional que nos sustenta? Alguns cientistas
propuseram maneiras de testar essa ideia. Uma delas envolve observar raios cósmicos de altíssima energia. De acordo com as leis da física como as conhecemos, há um limite teórico, conhecido como o limite GZK, para a energia que um raio cósmico pode ter após viajar por longas distâncias cósmicas, pois ele interage com a radiação cósmica de fundo. No entanto, se o espaço-tempo for uma grade discreta, como em uma simulação, essa grade poderia sutilmente violar a simetria exigida pela relatividade especial de Einstein. Isso poderia permitir que partículas de altíssima energia viajassem mais longe do que o esperado. Algumas observações enigmáticas sugeriram partículas que desafiam o limite GZK. Embora esses dados ainda sejam inconclusivos e controversos, eles representam a primeira fresta de luz, a primeira possibilidade de que possamos, de fato, encontrar uma falha na Matrix. Poderíamos estar detectando os erros de arredondamento do supercomputador cósmico. Outra pista potencial reside na própria estranheza da mecânica quântica. No início do século XX, a física quântica revelou um mundo subatômico que desafia completamente nossa intuição, construída a partir do mundo macroscópico. Uma das características mais bizarras é o problema da medição. Uma partícula, como um elétron, não parece ter uma posição definida até que a meçamos. Antes da medição, ela existe em uma superposição de todos os estados possíveis, descrita por uma onda de probabilidade. É somente o ato de observar que força a partícula a escolher uma localização. Essa ideia sempre pareceu filosoficamente perturbadora para muitos físicos, incluindo Einstein. No entanto, ela se assemelha muito a uma estratégia de otimização em computação. Pense em um videogame de mundo aberto. O computador não renderiza cada detalhe de toda a cidade simultaneamente. Isso exigiria um poder de processamento infinito. Em vez disso, ele renderiza em alta definição apenas a área que o jogador está olhando. O resto do mundo existe apenas como uma probabilidade, um conjunto de dados simplificados. A realidade está sendo gerada sob demanda. Será que o nosso universo está fazendo a mesma coisa? Será que a matéria só se torna real, em um sentido clássico, quando um observador consciente interage com ela, para economizar recursos computacionais? E depois há o entrelaçamento quântico, o que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Duas partículas podem ser ligadas de tal forma que não importa o quão distantes estejam, uma medição em uma afeta instantaneamente o estado da outra. Se uma estiver para cima, a outra estará para baixo, e vice-versa. Essa conexão parece violar o limite da velocidade da luz, o que é um pilar da física moderna. Como uma partícula em um lado da galáxia pode saber instantaneamente o estado de sua parceira no outro lado? Dentro de uma simulação, essa anomalia pode ter uma explicação simples. As duas partículas não estão enviando um sinal através do espaço simulado. Em vez disso, no nível do código-fonte do universo, elas são representadas por duas variáveis que estão diretamente ligadas. Mudar uma variável no código instantaneamente atualiza a outra. A distância entre elas no espaço 3 dissimulado é irrelevante, porque a conexão real acontece fora desse espaço, no processador que executa a simulação. As leis da física, as constantes universais, como a velocidade da luz e a força da gravidade, seriam simplesmente os parâmetros, as regras codificadas no programa do nosso universo. O famoso problema do ajuste fino, a observação de que essas constantes parecem perfeitamente ajustadas
para permitir a existência de vida. De repente ganha uma nova luz. Não seria um acaso cósmico inacreditável. Seria design. Alguém ajustou os sliders para garantir que a simulação produzisse resultados interessantes, como nós. Essa linha de pensamento nos arrasta para um território ainda mais profundo e assustador. Se estamos em uma simulação, quem são os programadores? Quem são nossos criadores? Uma possibilidade é a hipótese da simulação de ancestral, de Bostrom. Nossos criadores seriam nossos próprios descendentes de um futuro distante. Talvez eles estejam executando esta simulação para estudar sua própria história, da mesma forma que construímos simulações de batalhas históricas ou padrões climáticos. Nossas vidas, nossas lutas, nossas alegrias e tristezas seriam apenas pontos de dados em sua vasta pesquisa acadêmica. Outra possibilidade é que os criadores não sejam humanos. Podem ser uma forma de vida completamente alienígena, uma superinteligência cuja existência e motivações são totalmente incompreensíveis para nós. Estaríamos nós em um frasco de Petri digital, um experimento cósmico cujo propósito nunca poderemos saber? Ou talvez a realidade seja uma série de simulações aninhadas, como bonecas russas. Nossos criadores podem ser, eles mesmos, simulados, e seus criadores também. Uma torre infinita de realidades, cada uma gerada pela que está acima. Onde termina? Existe uma realidade base fundamental no topo de tudo? Ou a regressão é infinita? Essas especulações nos forçam a confrontar a natureza da nossa própria consciência. Se meu cérebro é feito de código em vez de átomos, meu pensamento é real? Meu amor por minha família, meu medo da morte, minha apreciação pela beleza de uma sinfonia, são experiências genuínas ou apenas o subproduto inevitável de um algoritmo complexo? Essa é a questão central da inteligência artificial e da filosofia da mente. Pode a consciência emergir da pura informação? Se somos simulados, a resposta parece ser sim. Mas isso não diminui o mistério. A experiência subjetiva, o qualia, de ver a cor vermelha ou sentir o calor do sol, permanece um enigma profundo, quer seu substrato seja de carbono ou de silício. É aqui que retornamos ao cerne da questão. Por que essa ideia é tão assustadora? Em primeiro lugar, ela ataca nosso senso de autonomia e livre-arbítrio. Se nossas ações são o resultado de um cálculo, por mais complexo que seja, somos verdadeiramente livres? Ou estamos apenas seguindo um roteiro pré-programado com a ilusão de escolha? Nossas maiores realizações, as obras de Shakespeare, as equações de Einstein, seriam apenas o desenrolar de um código inicial. Em segundo lugar, ela ameaça nosso senso de significado e propósito. Muitos de nós encontram significado na crença de que nossas vidas têm um impacto duradouro, que contribuímos para a grande tapeçaria da história humana e cósmica. Mas, se essa tapeçaria é apenas um arquivo de dados em um disco rígido cósmico, o que resta do nosso legado? Nossas lutas e triunfos seriam tão significativos quanto as ações de um personagem em um jogo de computador depois que a máquina é desligada. A própria transitoriedade se torna absoluta, e isso nos leva ao medo mais primordial de todos, o medo da aniquilação, não apenas da nossa morte individual, mas da morte de tudo. Se nosso universo é uma simulação, ele pode ser desligado. O experimento pode terminar. O financiamento da pesquisa pode ser cortado. O sistema pode travar devido a um bug inesperado. Ou, talvez, os simuladores simplesmente fiquem entediados e decidam começar uma nova simulação. Em um instante, sem aviso, tudo, cada estrela, cada planeta,
cada pensamento poderia simplesmente deixar de existir. Não haveria um estrondo ou um gemido, apenas o silêncio final do encerramento de um programa. É a personificação máxima da nossa fragilidade cósmica. Não estamos apenas à mercê das leis da física, estamos à mercê da vontade ou do capricho de nossos criadores invisíveis. No entanto, em meio a essa vertigem existencial, talvez haja outra maneira de ver. Alguns físicos e filósofos argumentam que a navalha de Occam, o princípio de que a explicação mais simples é geralmente a correta, está do lado da realidade fundamental. O que é mais provável? Um universo que, em seu nível mais básico, opera de acordo com as regras estranhas e não intuitivas da mecânica quântica, ou um universo com regras quânticas estranhas, mais um universo inteiro acima dele, com sua própria física e um supercomputador capaz de nos simular? A primeira opção, por mais bizarra que seja, é mais simples. Talvez a realidade não precise de um programador para ser complexa e misteriosa. Talvez a natureza fundamental da existência seja, em si, matemática e informacional. No final, a pergunta sobre se vivemos em uma simulação pode ser, em última análise, irrespondível de dentro do sistema. Qualquer evidência que encontrarmos poderia, ela mesma, ser parte da simulação, colocada lá para nos enganar ou nos testar. Mas o poder da pergunta não reside em sua resposta. Reside naquilo que ela nos força a fazer, questionar os fundamentos de tudo. Ela nos humilha, lembrando-nos de que nossa compreensão do universo é, na melhor das hipóteses, incompleta. Ela nos inspira, abrindo novas e ousadas fronteiras para a investigação científica e filosófica. Seja nossa realidade uma matriz de código ou um desdobramento de leis físicas fundamentais, a experiência de estar vivo permanece a mesma. O nascer do sol ainda é belo. O amor ainda é profundo. A perda ainda dói. A busca pelo conhecimento, pela arte e pela conexão ainda dá sentido às nossas vidas. Talvez o melhor curso de ação, diante de uma incerteza tão profunda, seja viver da maneira mais autêntica e significativa possível. Tratar esta realidade, esta vida, como se fosse a única, a verdadeira, a fundamental. Porque para nós, ela é. A pergunta assustadora dos cientistas não nos dá uma resposta definitiva. Em vez disso, ela nos dá um presente, uma nova lente através da qual podemos ver o cosmos, uma que revela a extraordinária e talvez frágil tapeçaria da existência, com uma sensação renovada de admiração, mistério e uma profunda, inquietante incerteza. E nesse espaço de não saber, a maior aventura da humanidade continua. Imagine uma agulha de prata flutuando em um oceano de veludo negro, tão vasto que a própria luz parece se cansar ao atravessá-lo. Estamos a bilhões de quilômetros de qualquer porto seguro, em uma época onde os mapas estelares que desenhamos hoje não passariam de hieróglifos esquecidos de uma civilização extinta. Esta é a sonda Batuta. Ela não possui tripulação. Não possui coração, nem pulmões, nem medo. Sua inteligência artificial, uma relíquia de eras passadas, desperta de um sono criogênico de milênios apenas para cumprir uma última diretriz programada por mãos que já viraram pó há muito tempo. A ordem é simples, mas carrega o peso de toda a história humana. Olhe para trás. A câmera da sonda gira lentamente, lutando contra o atrito quase inexistente do meio interestelar, e foca em um ponto específico na escuridão, onde seus sensores esperavam encontrar
o farol ofuscante que guiou a evolução da vida na Terra, a estrela que chamamos de Sol, ela encontra algo diferente. Não é mais o disco amarelo e soberano que conhecemos. É uma brasa. Uma lanterna moribunda lutando contra a asfixia da noite eterna. A batuta registra o espectro de luz, analisa a temperatura e envia os dados para um planeta que talvez não esteja mais lá para recebê-los. Esta imagem hipotética de uma máquina solitária testemunhando o crepúsculo do nosso sistema solar nos obriga a confrontar uma verdade desconfortável que evitamos em nosso cotidiano. Vivemos sob a ilusão da permanência. Quando olhamos para o céu azul ou sentimos o calor do verão na pele, sentimos instintivamente que o Sol é eterno, uma constante imutável na equação da existência. Mas o universo não negocia com a esperança. O universo opera sob as leis frias e indiferentes da termodinâmica. E a primeira lição que essas leis nos ensinam é que toda ordem é apenas um prelúdio para o caos. Para entender o destino trágico que aguarda nosso lar cósmico, precisamos primeiro apreciar o milagre improvável que é o nosso presente. Estamos vivendo o que os astrônomos do futuro poderiam chamar de Era de Ouro do Sistema Solar. É um período de calmaria climática e gravitacional extraordinária. Como um oásis no deserto do tempo, habitamos uma janela estreita, onde as condições para a complexidade biológica são perfeitas. Pense no nosso Sol não como uma bola de fogo estática, mas como um campo de batalha contínuo, uma guerra que já dura 4,5 bilhões de anos. De um lado, temos a gravidade. A gravidade é a paciente escultora do cosmos, sempre puxando para dentro, sempre tentando colapsar a matéria sobre si mesma, esmagando átomos até que não reste nada além de escuridão. Se a gravidade vencesse sem oposição, o Sol colapsaria em questão de minutos, encolhendo-se até se tornar uma anã branca ou algo ainda mais denso. Do outro lado do campo de batalha, temos a fusão nuclear. No coração da nossa estrela, a pressão é tão titânica e a temperatura tão infernal, atingindo 15 milhões de graus Celsius, que os núcleos de hidrogênio perdem sua identidade individual. Eles são forçados a se fundir. É uma dança violenta onde 4 prótons se unem para formar um núcleo de hélio. Mas aqui reside a mágica da física, o segredo roubado por Einstein. A massa do núcleo de hélio resultante é ligeiramente menor do que a soma dos 4 prótons originais. Para onde foi essa massa perdida? Ela não desapareceu, ela se transformou. Conforme a famosa equação que relaciona energia e matéria, essa pequena fração de massa perdida é liberada como energia pura. Raios gama nascem dessa união forçada, gritando através das camadas densas do Sol, colidindo e sendo reabsorvidos por centenas de milhares de anos, até emergirem na superfície como a luz visível que nutre nossas colheitas e aquece nossos oceanos. Essa energia liberada cria uma pressão para fora, empurrando contra o peso esmagador das camadas superiores da estrela. É como um motorista pisando no acelerador enquanto o carro está encostado em uma parede de concreto. A força da fusão empurra para fora. A gravidade puxa para dentro e, milagrosamente, as duas forças se anulam perfeitamente. Chamamos esse estado de equilíbrio hidrostático. É um empate técnico cósmico. É uma trégua armada. Enquanto o Sol tiver combustível para queimar, a gravidade é mantida à distância, como um lobo rondando uma fogueira, esperando que as chamas diminuam. E é precisamente sob a proteção dessa trégua que a vida na Terra floresceu. A estabilidade da luminosidade solar
permitiu que a água permanecesse líquida por bilhões de anos, o solvente universal necessário para a química da vida. A gravidade do Sol manteve os planetas em órbitas previsíveis, um relógio celeste que permitiu a evolução de ritmos biológicos, das estações do ano aos ciclos circadianos de nossas células. No entanto, a estabilidade gera complacência. Esquecemos que o equilíbrio hidrostático não é um estado natural da matéria, mas um esforço ativo, um consumo voraz de recursos. O Sol é uma máquina que devora a si mesma para se manter viva. A cada segundo que passa, nossa estrela converte 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. A cada segundo, 4 milhões de toneladas de matéria são convertidas em luz e calor e lançadas irrevogavelmente no vazio. Imagine o Sol como uma ampulheta gigantesca. A areia na parte superior é o hidrogênio. A areia na parte inferior é o hélio. A gravidade é o vidro que contém tudo. Nós surgimos no meio da queda da areia, quando o fluxo parece constante e eterno. Mas a parte superior da ampulheta não é infinita. A sonda Batuta, em sua vigília solitária no futuro distante, sabe o que acontece quando a areia acaba. Ela é uma testemunha do que chamamos de a crise do núcleo. O hidrogênio no centro do Sol é finito. Conforme ele é consumido, o que resta é o hélio, que nessas temperaturas atuais é inerte, uma cinza nuclear que se acumula no centro da fogueira. Esse acúmulo de cinzas altera fundamentalmente a arquitetura da estrela. O núcleo de hélio, não produzindo energia, começa a se contrair sob seu próprio peso. A gravidade, sentindo a fraqueza da fusão, aperta seu abraço. O núcleo encolhe e aquece. Paradoxalmente, à medida que o combustível se esgota no centro, a estrela se torna mais quente internamente. Esse calor extra irradia para as camadas logo acima do núcleo, onde ainda existe hidrogênio fresco. A fusão se acende em uma casca, ao redor do núcleo morto, queimando com uma ferocidade muito maior do que a queima lenta e estável que desfrutamos hoje. É o início do fim da Era de Ouro. O aumento da produção de energia nessas camadas externas quebrará o antigo Tratado de Paz. A pressão da radiação superará a gravidade nas camadas superiores. O Sol começará a inchar. Mas antes de chegarmos a essa expansão cataclísmica, devemos olhar para a própria estrutura do tempo e da entropia. A segunda lei da termodinâmica é talvez a lei mais depressiva e, ao mesmo tempo, a mais majestosa da física. Ela dita que em um sistema fechado, a entropia, ou a medida da desordem, sempre aumenta. A energia tende a se dispersar. O calor flui do quente para o frio. Castelos de areia se desfazem, mas nunca se remontam sozinhos com o vento. O nosso sistema solar é uma ilha de baixa entropia em um universo que caminha para a desordem total. A complexidade que vemos ao nosso redor, a estrutura do DNA, os anéis de Saturno, a grande mancha vermelha de Júpiter, tudo isso é mantido por um fluxo constante de energia de alta qualidade vinda do Sol. Nós nos alimentamos de fótons de baixa entropia. Usamos sua energia para construir nossos corpos e civilizações, e irradiamos calor, que é energia de alta entropia, de volta para o espaço. Somos, em essência, motores térmicos surfando na onda de decaimento do Sol. Mas quando a fonte dessa ordem começar a falhar, a desordem não apenas baterá à porta, ela derrubará as paredes. A sonda Batuta, flutuando naquele futuro silencioso, não vê apenas uma estrela moribunda. Ela vê o resultado de trilhões de pequenas vitórias da entropia. Ela vê planetas cujas atmosferas foram arrancadas. Ela vê luas que foram trituradas em pó.
Ela vê um sistema onde a energia livre, a moeda que paga pela vida e pelo movimento, tornou-se escassa e valiosa. A violência que se aproxima não é malévola. O universo não nos odeia. A física não tem moralidade. O que acontecerá com o Sol é simplesmente a consequência inevitável da gravidade e da fusão nuclear, seguindo seus caminhos lógicos. Mas para nós, observadores sencientes presos a uma rocha úmida, orbitando essa fornalha nuclear, a mudança será apocalíptica. À medida que avançamos nesta jornada, através das eras, deixaremos para trás a segurança dos nossos céus azuis. Teremos que imaginar a Terra não como o jardim verdejante que conhecemos, mas como um sobrevivente endurecido e, eventualmente, como uma vítima. A luminosidade do Sol aumentará gradualmente, muito antes de ele se tornar uma gigante vermelha. Em 1 bilhão de anos, muito antes de a estrela inchar, o aumento de 10% em seu brilho será suficiente para ferver os oceanos da Terra. O vapor d'água é um potente gás de efeito estufa. À medida que os oceanos evaporam, eles aprisionam mais calor, o que causa mais evaporação, em um ciclo de feedback positivo, descontrolado. A Terra se tornará uma irmã gêmea de Vênus, sufocada, estéril e escaldante. As catedrais de pedra, os arranha-céus de vidro, as bibliotecas digitais, tudo será reduzido a uma superfície de rocha derretida ou varrida por ventos supersônicos de dióxido de carbono. E isso é apenas o começo da transformação. A verdadeira metamorfose, a transição de anã amarela para gigante vermelha, é um espetáculo de proporções operísticas que alterará as fronteiras do próprio sistema solar. Mercúrio será engolido, Vênus será vaporizado, e a Terra? A Terra dançará no fio da navalha, entre a incineração total e uma existência como um carvão queimado, orbitando dentro da atmosfera difusa de seu Criador. Mas voltemos por um momento à sonda Batuta. Por que começamos com ela? Porque ela representa a única coisa que pode sobreviver a essa violência termodinâmica, a informação. A matéria se recicla, a energia se dissipa, mas o registro de que algo existiu, de que houve um tempo em que o universo conheceu a si mesmo, através de olhos humanos, isso é o que tentamos preservar. Ela navega no silêncio, um monumento à nossa curiosidade, olhando para uma estrela que já não a reconhece. O Sol que ela vê é um fantasma do Sol que nos aquece hoje. E, no entanto, é o mesmo objeto. A diferença é apenas o tempo. O tempo é a dimensão que transforma o doador da vida no portador da morte. A beleza do nosso sistema solar atual reside na sua fragilidade. Olhamos para os gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, como sentinelas eternas, mas suas órbitas também estão sujeitas ao caos a longo prazo. As ressonâncias gravitacionais, pequenos puxões que se acumulam ao longo de milhões de anos, podem desestabilizar o relógio perfeito. Estamos, portanto, vivendo em um intervalo privilegiado. Um respiro profundo entre a formação violenta do sistema solar e sua dissolução agonizante. A sonda Batuta sabe disso. Seus circuitos lógicos compreendem que a estabilidade era a anomalia. O caos é a norma. Enquanto nos preparamos para mergulhar nos detalhes excruciantes dos próximos trilhões de anos, devemos abandonar nossa intuição humana de escalas de tempo. Anos, séculos, milênios são irrelevantes aqui. Falaremos em éons. Falaremos em escalas, onde a evaporação de um buraco negro é um evento rápido. Falaremos de uma época em que as estrelas deixarão de nascer e o universo mergulhará na era degenerada. Mas tudo começa aqui, com o nosso Sol. O motor que impulsiona nossa história
está ficando sem combustível. A gravidade está ganhando paciência. E no núcleo silencioso da nossa estrela, o hélio se acumula como uma ampulheta que não pode ser virada. A era de ouro está, imperceptivelmente, chegando ao fim. E a pergunta que a sonda Batuta lança ao vazio não é se sobreviveremos, mas o que restará para contar a história quando a última luz se apagar. A jornada para o fim da noite começa agora, e o primeiro passo é entender como a própria luz se tornará nossa inimiga. Enquanto a poeira cósmica se assentava nos éons primordiais que descrevemos anteriormente, a humanidade, confinada à sua pequena rocha azul, olhava para o céu e via apenas uma divindade imutável. Para os antigos, o Sol era um deus, uma carruagem de fogo eterna que cruzava o firmamento sem nunca vacilar. Mas para compreender o destino final do nosso sistema solar, precisamos descer dos céus abstratos e caminhar pelas ruas lamacentas e enevoadas da Europa, no início do século XX. Era um tempo em que o mundo humano estava sendo consumido pelo fogo da artilharia e pelo gás mostarda. Nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, a civilização parecia empenhada em sua própria aniquilação, queimando recursos e vidas em uma escala industrial. No entanto, longe das trincheiras, na quietude solene dos observatórios de Cambridge, um homem ousava questionar a fonte de um fogo muito maior. Um fogo que não destruía, mas que permitia a existência da própria vida. Arthur Eddington não era um soldado. Ele era um pacifista, um homem de fé Quaker e, acima de tudo, um arquiteto da luz estelar. Enquanto seus contemporâneos olhavam para baixo, para os mapas de guerra, Eddington olhava para cima, assombrado por um paradoxo que ameaçava destruir a física vitoriana. A questão era enganosamente simples: o que alimenta o Sol? Durante o século XIX, os gigantes da ciência, como Lord Kelvin e Hermann von Helmholtz, haviam proposto que o Sol brilhava devido à contração gravitacional. Imaginem o Sol como um peso imenso caindo sobre si mesmo, convertendo essa energia de queda em calor, como um martelo golpeando uma bigorna repetidamente. Segundo seus cálculos meticulosos, esse mecanismo daria ao Sol uma vida útil de cerca de 20 ou 30 milhões de anos. Parecia um tempo vasto para a mente humana, mas era um piscar de olhos para a geologia. Nas camadas de rocha e nos fósseis que Darwin e os geólogos estavam desenterrando, a Terra contava uma história de bilhões de anos. Havia uma contradição gritante no coração da ciência. Se Kelvin estivesse certo, o Sol teria se apagado muito antes de a vida complexa sequer começar a rastejar para fora dos oceanos. A física dizia que o Sol era jovem e moribundo. A biologia gritava que a Terra era antiga e paciente. Eddington recusou-se a aceitar que a natureza pudesse ser tão incoerente. Ele sabia que se o Sol fosse feito de carvão, o combustível mais potente da Revolução Industrial, queimaria completamente em apenas alguns milhares de anos. A contração gravitacional era melhor, mas ainda insuficiente. Tinha de haver algo mais, algo escondido nas profundezas da matéria. Foi então que a intuição de Eddington se encontrou com a nova e estranha física que emergia do continente, trazida por um funcionário de patente suíço chamado Albert Einstein. A equação era elegante e aterrorizante em suas implicações. Energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Eddington percebeu que o Sol não era uma fornalha química. Não era uma pilha de carvão cósmica queimando o oxigênio. O Sol era um reator de alquimia transmutacional. Ele propôs uma ideia que soava como heresia para a velha guarda.
As estrelas vivem digerindo a si mesmas. No núcleo do Sol, onde a pressão é tão esmagadora que a própria estrutura da matéria começa a ceder, átomos não colidem simplesmente como bolas de bilhar. Eles se fundem. Para entender a magnitude disso, devemos visualizar o interior do Sol não como um fogo, mas como um gás denso e frenético, onde núcleos de hidrogênio, despidos de seus elétrons, correm a velocidades alucinantes. Esses núcleos são prótons, e todos eles carregam uma carga positiva. Como ímãs de mesma polaridade, eles se odeiam. Eles se repelem com uma força feroz, a força eletrostática, que grita para que se mantenham afastados. Mas Eddington argumentou que a gravidade do Sol cria uma arena onde essa repulsa é superada. O peso de 330 mil terras, pressionando para baixo, cria uma temperatura de milhões de graus. Nesse inferno, os prótons são empurrados tão próximos uns dos outros que uma força nova e primária assume o comando. A força nuclear forte estende seus braços invisíveis e, em um abraço violento, funde 4 prótons em um único núcleo de hélio. Nesse processo de união, algo mágico acontece. O núcleo de hélio resultante é ligeiramente mais leve do que a soma dos 4 prótons originais. Uma fração minúscula de massa desapareceu. Para onde ela foi? Ela não desapareceu. Ela acendeu. Ela se tornou luz. Aquela pequena fração de massa perdida é convertida em energia pura, seguindo a receita de Einstein. É essa energia, nascida no coração esmagado da estrela, que luta para sair, empurrando contra a gravidade que tenta esmagar a estrela. O Sol, percebeu Eddington, não é um corpo estático, mas um equilíbrio dinâmico, uma guerra eterna entre a gravidade que quer colapsar tudo para dentro e a fusão nuclear que quer explodir tudo para fora. Essa revelação em 1920 mudou tudo. Ao descobrir o combustível, descobrimos também o medidor de combustível. O Sol deixou de ser uma divindade eterna para se tornar uma máquina com um tanque finito. Nós agora podíamos calcular. Sabendo a massa do Sol e a eficiência da fusão do hidrogênio, podíamos olhar para o futuro e ver o fim. O Sol tem hidrogênio suficiente para manter essa guerra contra a gravidade por cerca de 10 bilhões de anos. Como já se passaram 5 bilhões, estamos na metade da jornada. A descoberta do fogo estelar foi o momento em que a humanidade percebeu que o céu não é imortal. As estrelas são apenas lanternas temporárias na longa noite do universo. Elas nascem, consomem seu combustível com voracidade e morrem. E a morte de uma estrela como o nosso Sol não é um evento de silêncio súbito, mas uma metamorfose lenta e agonizante que ditará o destino de todos os planetas que orbitam ao seu redor. Eddington, sentado em sua mesa em Cambridge, viu além dos números. Ele viu que estamos vivendo em um intervalo de graça, aquecidos por uma explosão controlada que dura bilhões de anos. Ele escreveu que se a matéria subatômica contém tanta energia, estamos vivendo sobre um barril de pólvora. Ele esperava que a humanidade não usasse esse segredo para sua própria destruição. Uma esperança que o século XX testaria severamente. Mas no contexto da nossa história cósmica, a descoberta da fusão nuclear nos deu o relógio definitivo. Agora sabemos que o Sol está queimando cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio a cada segundo. A cada momento que passa, a nossa estrela fica um pouco mais leve, um pouco mais alterada em sua composição química. O núcleo está acumulando hélio, as cinzas desse fogo nuclear. Essas cinzas não são inertes. Elas são o prenúncio da próxima fase. À medida que o hidrogênio no núcleo se esgota,
O equilíbrio que Eddington descreveu começará a falhar. A gravidade, sempre paciente, sempre à espera, começará a ganhar a guerra novamente. O núcleo, agora cheio de hélio e sem fusão para sustentá-lo, começará a encolher sob seu próprio peso. E aqui reside a ironia cruel da astrofísica. Ao encolher, o núcleo fica mais quente, não mais frio. A compressão gera calor. Esse calor extra irradiará para as camadas externas do Sol, as camadas que ainda contêm hidrogênio intocado. O Sol, em sua agonia de fome de combustível, começará a inchar. A máquina perfeita de Eddington, que manteve a Terra na zona habitável por 4 bilhões de anos, começará a falhar. A estabilidade que permitiu o surgimento de oceanos, florestas e civilizações é apenas uma fase passageira na vida de um reator nuclear. Nós desvendamos o segredo do fogo de Prometeu, apenas para descobrir que a tocha tem um pavio curto. A Era da Luz Estável é um capítulo finito na enciclopédia do tempo. O que Eddington nos ensinou é que a luz que banha nossos rostos hoje é o fantasma de uma colisão atômica que aconteceu há milhares de anos nas profundezas do Sol, e que a máquina que produziu essa luz está lentamente, irrevogavelmente, enferrujando por dentro. Com essa compreensão sóbria de que o nosso Sol é uma entidade mortal, regida por leis físicas indiferentes e com uma reserva de energia que se esgota a cada segundo, podemos agora virar nosso olhar para o futuro distante. Não para os próximos 1000 anos, nem para o próximo 1.000.000, mas para o momento em que o hidrogênio acabar. O momento em que a gravidade reivindicará sua vitória e o Sol se transformará em algo terrível e magnífico. Pois quando o tanque se esvaziar, o Sol não se apagará silenciosamente na noite. Ele se tornará um monstro vermelho, engolindo seus filhos. E é para essa transformação apocalíptica que devemos agora nos voltar, para testemunhar o dia em que o céu da Terra se tornará fogo. Imagine um relógio antigo, tic-taqueando no silêncio de uma sala vazia. Cada segundo é uma vida humana. Cada hora, uma civilização. Cada volta completa, dos ponteiros, a ascensão e queda de montanhas inteiras. Durante 4 bilhões e meio de anos, o nosso Sol tem sido o guardião fiel deste tempo. Uma fornalha de constância que permitiu que a química frágil da vida se organizasse em oceanos mornos. Olhamos para o céu e vemos uma divindade benevolente, uma esfera amarela que promete, acima de tudo, estabilidade. Mas a estabilidade no cosmos é uma mentira reconfortante, uma pausa momentânea numa sinfonia de violência. O relógio não para, e o combustível que alimenta a chama sagrada é finito. Estamos agora a avançar a fita da história, ultrapassando a era dos humanos, ultrapassando a era da vida complexa e chegando a um ponto situado a 5 bilhões de anos no futuro. O Sol que conhecemos, aquela estrela de sequência principal que banhava a Terra com uma luz branca e equilibrada, está morto. O que existe agora é algo monstruoso a despertar no escuro. No coração da estrela, o vasto reservatório de hidrogênio que sustentou a fusão nuclear por éons foi consumido. O que resta no centro é uma cinza inerte de hélio, um cemitério nuclear comprimido sob o peso esmagador das camadas exteriores. Sem a pressão da fusão para empurrar para fora, a gravidade, essa escultora paciente e implacável, reclama a sua vitória. O núcleo colapsa sobre si mesmo, mas este colapso não traz o silêncio. Pelo contrário, gera um calor furioso. A temperatura no centro dispara, irradiando para as camadas de hidrogênio que envolvem o núcleo morto. E é aqui que a física prega a sua peça mais cruel e irônica.
Ao tentar salvar-se do colapso, o Sol acende uma nova fogueira numa casca em redor do núcleo. Esta queima em casca é muito mais violenta e desenfreada do que a queima lenta e estável que nutriu a Terra. O Sol, numa tentativa desesperada de manter o equilíbrio hidrostático, começa a empurrar as suas camadas exteriores para o vazio. A transformação é aterrorizante. Se pudéssemos observar do espaço profundo, veríamos a nossa estrela familiar a mudar de cor e de tamanho. À medida que a superfície se expande, ela arrefece, mudando do branco amarelado brilhante para um laranja profundo e, finalmente, para um vermelho sangue ameaçador. O Sol está a tornar-se uma gigante vermelha. Esta não é apenas uma mudança estética. É uma sentença de morte para o sistema solar interior. A fronteira da estrela, a fotosfera, começa a avançar como uma maré de fogo. Mercúrio é o primeiro a cair. O pequeno planeta de ferro e pedra, que orbitou fielmente o seu mestre durante bilhões de anos, vê o céu ser inteiramente consumido pela parede de plasma. Não há luta, não há som. A atmosfera tênue de Mercúrio é varrida instantaneamente, e a rocha liquefaz-se antes mesmo de tocar a superfície solar. O planeta é engolido, vaporizado, os seus átomos dispersos e incorporados na atmosfera turbulenta da besta que o criou. Vênus é o próximo. A deusa da beleza, envolta nas suas nuvens de ácido, enfrenta agora o verdadeiro inferno. A atmosfera densa, que outrora prendia o calor, torna-se irrelevante diante da aproximação da fotosfera solar. A fricção com as camadas exteriores do Sol, agora expandidas até a órbita venusiana, arrasta o planeta numa espiral de morte. Vênus dissolve-se, uma pérola de ácido e basalto que se desfaz no ventre da estrela inchada. E então, o olhar da besta volta-se para a Terra. A visão a partir da superfície do nosso planeta é algo que transcende o pesadelo. O Sol já não é um disco no céu, é o próprio céu. Ele ocupa 70% do horizonte, uma muralha pulsante de gás vermelho, manchada por células de convecção do tamanho de continentes. A luminosidade aumentou milhares de vezes. A temperatura na superfície da Terra não é mais medida em graus habitáveis, mas em centenas, depois milhares de graus. Muito antes de o Sol atingir o seu tamanho máximo, o destino dos oceanos foi selado. À medida que a luminosidade solar aumentava, gradualmente durante a fase de subgigante, a temperatura global disparou. O delicado ciclo da água, que levava a chuva das montanhas para os rios e dos rios para o mar, acelerou-se até quebrar. Imagine o último dia do Oceano Pacífico. Não há ondas a bater na areia, pois a atmosfera está tão carregada de vapor de água que a pressão é esmagadora. A água não ferve simplesmente. Ela é arrancada da superfície pela energia brutal da estrela. O oceano transforma-se numa caldeira global. As grandes fossas abissais, onde monstros bioluminescentes outrora nadavam na escuridão, são expostas ao brilho impiedoso do céu vermelho. O vapor de água sobe para a atmosfera superior. Lá, a radiação ultravioleta extrema do Sol gigante ataca as próprias moléculas. A ligação entre hidrogênio e oxigênio é quebrada. O hidrogênio, leve e ágil, escapa para o espaço, perdido para sempre no vácuo interestelar. A Terra está a sangrar a sua essência vital. O planeta torna-se um esqueleto seco. O que resta é uma paisagem de desolação absoluta. As grandes planícies verdes, as florestas que respiravam, as cidades de vidro e aço, tudo foi reduzido a cinza e depois fundido. A própria crosta terrestre começa a ceder. As rochas de silicato, levadas ao seu ponto de fusão, tornam-se rios de lava, que correm não para o mar, mas através de leitos de oceanos mortos.
A Terra é agora um deserto de magma sob um céu em chamas. A atmosfera, outrora azul e rica em nitrogênio e oxigênio, foi despojada ou transformada num manto sufocante de metais vaporizados e dióxido de carbono superaquecido. Ventos supersônicos varrem o globo, distribuindo o calor infernal de forma equitativa, garantindo que não haja sombra, nem refúgio, nem noite fria. O lado noturno da Terra brilha com o vermelho rubro da rocha derretida, uma lanterna macabra na escuridão cósmica. A gravidade do Sol inchado começa a puxar a Terra. As forças de maré são titânicas. O planeta é esticado e deformado, amassado como argila, nas mãos de um oleiro louco. Vulcões entram em erupção, não com a intermitência geológica do passado, mas numa convulsão contínua, vomitando o interior do planeta para uma superfície que já não existe. Há uma ironia profunda neste momento. Os átomos que compõem o magma, o ferro no núcleo derretido, o cálcio nas rochas liquefeitas, foram todos forjados em estrelas que morreram muito antes do nascimento do Sol. Agora, esses átomos estão prestes a ser devolvidos ao ciclo estelar. A Terra, o berço da humanidade, o palco de todas as tragédias e comédias da nossa história, é reduzida a um ponto insignificante de escória incandescente, oscilando precariamente na orla da atmosfera solar. Será que a Terra será engolida como Mercúrio e Vênus? A física oferece um cenário de incerteza agonizante. À medida que o Sol perde massa, através de ventos estelares violentos, a sua atração gravitacional enfraquece ligeiramente, permitindo que a órbita da Terra se afaste, numa fuga desesperada para o exterior. Talvez o planeta sobreviva, um tição queimado, orbitando as cinzas do seu pai. Ou talvez as forças de maré e a fricção com a atmosfera solar estendida sejam demasiado fortes, e o nosso mundo espirale para dentro, vaporizando-se e tornando-se parte do combustível da gigante vermelha. De qualquer forma, a Terra, como a conhecemos, o pálido ponto azul de Carl Sagan, desapareceu. Não há memória nas rochas derretidas. Não há fósseis que sobrevivam a este purgatório térmico. A biblioteca da vida foi queimada e as suas cinzas espalhadas pelo vento solar. Neste cenário apocalíptico, a própria noção de tempo perde o sentido humano. O que são 5.000 anos de história escrita contra o rugido de 1 milhão de anos de expansão estelar? A gigante vermelha não sente malícia. Ela não odeia a Terra. Ela está apenas a obedecer às leis da termodinâmica, expandindo-se para dissipar a energia gerada no seu núcleo agonizante. É um processo natural, tão inevitável quanto o cair de uma folha no outono, mas ampliado para uma escala de horror cósmico. Olhamos para esta fornalha futura e sentimos um arrepio existencial. Mas também há uma beleza terrível na destruição. A matéria que compunha os oceanos não desapareceu da existência. Mudou de estado, libertou-se, viajou para se tornar parte de nebulosas distantes, talvez para chover noutros mundos, em outros sistemas, trilhões de anos depois de o nosso Sol se ter apagado. A fase de gigante vermelha é o último suspiro de glória da estrela. É um grito de luz e calor antes do longo silêncio que se avizinha. O Sol, agora enorme e difuso, ilumina os confins do sistema solar, derretendo as luas geladas de Júpiter e Saturno, criando breves oceanos onde antes só havia gelo eterno. A zona habitável deslocou-se, mas a que custo? Enquanto a Terra arde, o palco prepara-se para o ato final. O hélio no núcleo, comprimido e aquecido a níveis inimagináveis, aproxima-se de um ponto crítico. A degenerescência dos elétrons segura o colapso por um fio, mas a temperatura continua a subir.
Estamos à beira de um evento cataclísmico que fará a expansão atual parecer um mero prelúdio. O gigante inchado está prestes a engasgar-se com as suas próprias cinzas. O que acontece quando o coração de uma estrela morta tenta bater uma última vez? O que surge do cadáver da Terra quando o Sol finalmente espelha suas camadas exteriores para pintar o cosmos com as cores da sua morte? Imagine um coração que bateu fielmente por 10 bilhões de anos. Uma fornalha de precisão rítmica que sustentou impérios biológicos e definiu a passagem do tempo para um sistema inteiro. Agora, esse ritmo falha. Não é um silêncio repentino, mas uma arritmia cósmica violenta. Nas profundezas do Sol, onde as cinzas de hélio se acumulam, a fusão nuclear deixa de ser um zumbido constante para se tornar uma série de espasmos tosse e engasgo. Estes são os pulsos térmicos, convulsões titânicas que fazem a estrela inteira estremecer, inchando e encolhendo em ciclos de agonia que duram milênios. É como assistir a um velho monarca, outrora firme em seu trono gravitacional, perder o controle sobre seus próprios domínios. A cada pulso, a cada tremor das camadas profundas, a atmosfera externa do Sol é empurrada cada vez mais para longe, esticando o laço da gravidade até que ele se torna fino demais para segurar a matéria. O equilíbrio hidrostático, aquele antigo tratado de paz entre o peso da estrela e a pressão de sua fornalha, é finalmente rasgado. O que acontece a seguir é um dos atos de vandalismo criativo mais belos do universo. O Sol começa a se despir. Não há uma explosão súbita, nenhuma supernova que segue a galáxia. Em vez disso, há um supervento, uma exalação suave, mas implacável. As camadas externas da nossa estrela, ricas em hidrogênio e hélio, misturadas com a poeira de carbono e oxigênio forjada no núcleo, desprendem-se e flutuam para o vazio. É como soprar as sementes de um dente de leão cósmico. A matéria que um dia compôs a fotosfera, a luz que banhou os dinossauros e as primeiras cidades humanas, agora se expande em uma nuvem iridescente, afastando-se do centro a velocidades de dezenas de quilômetros por segundo. Durante um breve instante astronômico, talvez apenas 10 ou 20 mil anos, o sistema solar torna-se o palco de uma nebulosa planetária. O nome é um equívoco histórico, um fantasma linguístico deixado por William Herschel no século XVIII, que ao observar essas nuvens brilhantes, através de seus telescópios primitivos, achou que suas formas redondas e pálidas se assemelhavam a Urano. Mas não há planetas sendo nascidos aqui. Há apenas a mortalha brilhante de uma estrela. A beleza desta nebulosa é paradoxalmente alimentada pela violência exposta no centro. À medida que o véu de gás se levanta, ele revela o motor que estava escondido por éons, o núcleo do Sol. Despido de seu manto, o núcleo brilha com uma ferocidade ultravioleta inimaginável. A temperatura da superfície deste objeto exposto dispara para 100 mil graus, e essa radiação intensa colide com o gás que acabou de ser ejetado. O gás, excitado pela luz do seu antigo mestre, floresce em cores que desafiam a descrição humana: vermelhos profundos de nitrogênio, verdes fantasmagóricos de oxigênio duplamente ionizado, azuis elétricos de hélio. Onde antes havia apenas o disco amarelo e monótono do Sol, agora existe uma escultura de luz, complexa e simétrica. Talvez em forma de anel, ou de ampulheta, ou das asas de uma borboleta cósmica, estendendo-se por anos-luz na escuridão. Mas enquanto o gás se dispersa para enriquecer o meio interestelar, semeando o futuro com os ingredientes da vida, o que resta no centro inicia uma transformação fundamental. O núcleo remanescente,
não é mais uma estrela no sentido tradicional. A fusão parou. O fogo nuclear que combateu a gravidade por trilhões de dias extinguiu-se para sempre. Pela lógica clássica, a gravidade deveria vencer. Sem a pressão da fusão empurrando para fora, o núcleo deveria colapsar sobre si mesmo, até se tornar um ponto infinitesimal, um buraco negro. A massa de metade de um Sol está agora comprimida em um volume não maior que o planeta Terra. A densidade é alucinante. Uma colher de chá desta matéria pesaria tanto quanto um elefante adulto ou uma locomotiva diesel. A gravidade puxa cada átomo para dentro com uma fome voraz. No entanto, o colapso para. A estrela atinge uma parede invisível, uma barreira que não é feita de tijolos ou campos de força, mas das leis fundamentais da realidade. Aqui, no coração denso desta brasa estelar, entramos no domínio de Wolfgang Pauli e da mecânica quântica. Em 1925, Pauli formulou um princípio que dita o comportamento dos férmions, as partículas que compõem a matéria, como os elétrons. O princípio de exclusão de Pauli afirma que dois elétrons idênticos não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente no mesmo local. Imagine um grande teatro de ópera, onde cada assento representa um estado de energia possível. Em um gás normal, os elétrons são como espectadores, que podem se mover livremente, sentar onde quiserem ou ficar de pé nos corredores. Mas à medida que a gravidade esmaga o núcleo do Sol morto, o teatro encolhe drasticamente. O espaço livre desaparece. Os elétrons são forçados a se empacotar, cada vez mais perto uns dos outros. De repente, todos os assentos baixos estão ocupados. Todos os assentos do meio estão ocupados. A gravidade tenta empurrar mais elétrons para esses lugares, mas as regras do universo dizem não. Para acomodar mais compressão, os elétrons teriam que se mover para assentos mais altos, para as varandas superiores, o que significa que eles devem possuir energias cinéticas absurdamente altas, movendo-se a velocidades frenéticas, próximas à da luz, apenas para evitar estarem no mesmo lugar que seus vizinhos. Essa resistência frenética dos elétrons, essa recusa quântica em serem comprimidos no mesmo estado, gera uma nova força contrária. Não é pressão térmica. A temperatura poderia cair a zero absoluto, e essa força ainda existiria. É a pressão de degenerescência eletrônica. Esta pressão quântica torna-se o novo pilar que sustenta o cadáver do Sol. A gravidade empurra para dentro, a degenerescência empurra para fora, e o objeto se estabiliza. O Sol tornou-se uma anã branca. É um objeto de contradições sublimes. É incrivelmente quente, mas não gera calor. É pequeno, do tamanho de um planeta rochoso, mas contém a massa de uma estrela. É extremamente denso, mas em sua estrutura cristalina de carbono e oxigênio, comporta-se com a rigidez de um diamante colossal. A atmosfera da Terra primitiva, as tempestades de Júpiter, o gelo de Plutão, tudo isso orbitava uma esfera de plasma turbulento. Agora, no futuro distante, os destroços do sistema solar orbitam este pequeno ponto de luz penetrante. A anã branca é uma lápide radiante. Ela não queima combustível. Sua luz vem apenas do calor residual preso em seu interior durante o colapso. A energia térmica de eras passadas vazando lentamente para o espaço. Como uma brasa retirada de uma fogueira, ela começa brilhante e azulada. Mas sem uma fonte interna de energia, o seu destino é apenas esfriar. O processo é excruciante em sua lentidão. A anã branca é um isolante térmico perfeito. O calor preso em seu interior leva éons para escapar através da pequena área de superfície. Durante bilhões de anos, ela permanecerá como um farol silencioso,
iluminando os fantasmas dos planetas que sobreviveram à fase de gigante vermelha. Júpiter e Saturno, despidos de suas atmosferas superiores, continuam sua dança gravitacional ao redor deste cadáver estelar. A nebulosa planetária, aquela bela mortalha de gás colorido, dissipar-se-á em apenas alguns milhares de anos, deixando a anã branca sozinha na escuridão crescente. A era da fusão acabou. A era da matéria degenerada começou. O universo está mudando de um lugar de fogo ativo e transmutação para um lugar de estruturas estáticas e resfriamento lento. O nosso Sol, que um dia foi um deus dourado para as civilizações da Terra, agora é um monumento de cristal quântico, uma esfera perfeita de carbono e oxigênio flutuando no vácuo, guardando a memória gravitacional do que um dia foi um sistema solar vibrante. Mas o tempo não para, nem mesmo para os mortos. A anã branca pode parecer eterna, suspensa em seu equilíbrio entre a gravidade e a exclusão de Pauli. Mas ela é apenas uma fase de transição em uma escala de tempo que desafia a compreensão humana. O calor está vazando, a cor está mudando. O branco tornar-se-á amarelo, depois laranja e finalmente um vermelho profundo e invisível. O que acontece quando a última caloria de calor escapa deste diamante cósmico? O que resta quando a luz finalmente se apaga e a própria matéria começa a sentir o peso da eternidade fria? Imagine um mecanismo de relojoaria feito de latão e cristal, girando em um silêncio perfeito dentro de uma sala escura. Foi assim que Isaac Newton, em seus momentos de contemplação mais profunda, imaginou o sistema solar. Para ele e para gerações de astrônomos que o sucederam, os planetas eram os ponteiros obedientes de um relógio divino, traçando elipses imutáveis sob a regência absoluta da gravidade do Sol. Eles acreditavam na estabilidade, na permanência, na ordem eterna das esferas celestes. Mas havia um defeito nessa visão mecânica, uma fissura invisível na porcelana do cosmos, que Henri Poincaré, séculos mais tarde, viria a expor com a frieza da matemática. O sistema solar não é um relógio, é um organismo caótico, equilibrado precariamente sobre o fio de uma navalha. Durante bilhões de anos, a massa esmagadora do Sol agiu como uma âncora, mantendo esse caos sob controle, sufocando as tendências rebeldes de Júpiter e Saturno com seu abraço gravitacional dominante. Agora, no entanto, a âncora se soltou. Estamos na era posterior à morte estelar. O Sol que conhecíamos, aquela fornalha furiosa de fusão, não existe mais. O que resta no centro do nosso sistema é uma anã branca, um diamante cósmico do tamanho da Terra, brilhando com uma luz pálida e espectral. Durante seus espasmos finais de gigante vermelha, a estrela expeliu suas camadas externas em ventos violentos, lançando metade de sua massa total para o esquecimento do espaço interestelar. Essa perda de massa não é apenas uma mudança na estrutura da estrela. É uma alteração fundamental nas regras do jogo gravitacional. Imagine um patinador girando no gelo, segurando uma corda pesada, a qual outro patinador está preso. Se o patinador central subitamente perde metade de seu peso e força, ele não consegue mais segurar a corda com a mesma tenacidade. O patinador externo desliza para fora, descrevendo um arco mais amplo. O mesmo acontece agora com os planetas sobreviventes. À medida que a gravidade do Sol enfraquece drasticamente, as órbitas se expandem. A Terra, se ainda existir como uma brasa calcinada, Marte e os gigantes gasosos, todos recuam para o escuro, migrando para longe do centro. O sistema solar se estica, tornando-se mais vasto e, crucialmente, mais frágil.
A tensão que mantinha a família planetária unida está se desfazendo. Neste crepúsculo gravitacional, Júpiter e Saturno, os titãs do nosso sistema, despertam de sua trégua milenar. Durante a sequência principal da vida do Sol, a gravidade da estrela era a voz mais alta na sala, abafando as conversas sussurradas entre os planetas. Mas, com a massa solar reduzida à metade, a influência relativa dos gigantes gasosos cresce exponencialmente. Eles não são mais súditos. Tornam-se senhores da guerra em um reino sem rei. Começa então uma dança lenta e aterrorizante, coreografada pelas leis implacáveis da dinâmica orbital. À medida que as órbitas se expandem, os períodos orbitais mudam. Júpiter e Saturno, vagando para fora, começam a procurar novas configurações, tateando o escuro em busca de estabilidade. O perigo reside na ressonância. A ressonância orbital é como empurrar uma criança em um balanço. Se você empurrar em momentos aleatórios, o balanço apenas trepida. Mas se você empurrar no momento exato em que o balanço começa a descer, repetidamente, a energia se acumula. O balanço vai cada vez mais alto, até que a estrutura não possa mais suportar ou a criança seja lançada para fora. Nas simulações que projetamos trilhões de anos no futuro, vemos Júpiter e Saturno entrarem em uma dessas configurações fatais. Talvez uma ressonância de 5:2 ou 2:1. A cada passagem, a cada conjunção no vasto relógio cósmico, eles trocam um puxão gravitacional rítmico. Não é um evento súbito, mas uma tortura lenta. A gravidade mútua bombeia a energia para as órbitas, esticando-as, transformando círculos quase perfeitos em elipses alongadas e excêntricas. O sistema solar, antes um modelo de ordem, torna-se um mar tempestuoso. As órbitas deixam de ser caminhos seguros e tornam-se cruzamentos perigosos. Neste caos emergente, os corpos menores são as primeiras vítimas. Asteroides remanescentes e cometas do cinturão de Kuiper são varridos como folhas em um vendaval, lançados para o Sol moribundo ou catapultados para o vazio. Mas a violência logo escala para os irmãos planetários. Urano e Netuno, os gigantes de gelo que orbitaram pacificamente nas fronteiras do sistema por éons, encontram-se subitamente no caminho dos titãs enlouquecidos. Com a órbita de Júpiter se tornando cada vez mais excêntrica, ele começa a invadir o território exterior. O que segue não é uma colisão física, pois o espaço é vasto e a matéria é escassa, mas uma colisão gravitacional. Imagine o encontro. Netuno, em sua lenta vigília congelada, vê Júpiter aproximar-se não como um ponto brilhante, mas como um disco crescente, uma esfera de gás listrada dominando o céu. A atração gravitacional é imensa. Em um evento que dura apenas alguns meses, a trajetória de Netuno é violentamente alterada. A física deste encontro é uma troca de energia cinética brutalmente eficiente. Júpiter, sendo muito mais massivo, perde apenas uma fração insignificante de sua velocidade orbital. Ele cede um pouco de sua energia para o planeta menor. Para Júpiter, é um tropeço. Para Netuno, é uma sentença de exílio. O gigante de gelo é acelerado a velocidades que desafiam a compreensão, superando a velocidade de escape do sistema solar enfraquecido. A âncora se rompe definitivamente. Netuno é estilingado para fora, cortando as amarras invisíveis que o prenderam ao Sol desde o nascimento da nebulosa primordial. Ele atravessa a heliopausa, aquela fronteira tênue onde o vento solar cessou há muito tempo, e mergulha no meio interestelar profundo. Olhando para trás, se houvesse alguém para olhar, o Sol seria apenas mais uma estrela entre bilhões, indistinguível, perdida no brilho da Via Láctea.
Netuno torna-se um planeta órfão, um vagabundo, condenado a navegar pela galáxia sozinho, sem o calor de uma estrela-mãe, sem o ciclo de anos, sem dias, apenas uma noite eterna sob um céu de estrelas estranhas. Mas o caos não termina com a expulsão de um único membro. A remoção de um planeta altera o equilíbrio de todo o sistema restante. A saída de Netuno redistribui o momento angular, acalmando temporariamente a fúria de Júpiter, ou talvez incitando Saturno a novos atos de violência orbital. As simulações divergem aqui, mostrando múltiplos futuros possíveis, cada um mais desolador que o outro. Em alguns cenários, é Urano que é sacrificado. Em outros, o próprio Saturno é ejetado após um encontro catastrófico com Júpiter, deixando o rei dos planetas como o governante solitário de um sistema cemitério. Há até mesmo a possibilidade, embora remota, de que os planetas rochosos internos, se tiverem sobrevivido à fase de gigante vermelha, sejam desestabilizados. Marte poderia ser lançado contra a Anã Branca, vaporizado em um flash final de glória, ou expulso para se juntar aos gigantes de gelo na escuridão. O que estamos testemunhando é a entropia agindo na escala da mecânica celeste. A segunda lei da termodinâmica nos diz que a desordem aumenta, mas na dinâmica orbital, isso se manifesta como a evaporação do sistema. Sistemas estelares não são projetados para durar para sempre. Eles perdem membros. Eles evaporam, partícula por partícula, planeta por planeta. Considere a solidão destes mundos ejetados. Flutuando no vácuo, longe de qualquer fonte de calor, a temperatura em suas superfícies cai para perto do zero absoluto. A atmosfera de Netuno, composta de hidrogênio, hélio e metano, congela. O gás transforma-se em líquido e depois em neve. Flocos de nitrogênio e metano caem lentamente em oceanos de diamante líquido e gelo superiônico, cobrindo o planeta em uma mortalha branca e silenciosa. Não há clima, pois não há calor para impulsionar os ventos. Não há estações. O planeta é um mausoléu geológico, preservando perfeitamente as cicatrizes de sua história tumultuada sob camadas de gelo eterno. Ele viajará por trilhões de quilômetros, passando por outras estrelas, talvez até sendo capturado brevemente pela gravidade de outro sistema, apenas para ser expulso novamente, um viajante eterno na estrada sem fim da galáxia. De volta ao centro, o sistema solar é uma sombra do que foi. Onde antes havia uma família vibrante de 8 ou 9 mundos, agora restam talvez apenas Júpiter e a Anã Branca, travados em um olhar fixo e melancólico. Ou talvez Júpiter também tenha partido, deixando a Anã Branca verdadeiramente sozinha, presidindo sobre um reino de poeira e vácuo. A expulsão dos gigantes marca o fim da era dinâmica do sistema solar. A complexidade, a interação, a beleza da mecânica celeste que inspirou Kepler e Newton, tudo isso foi desmantelado. O que resta é a simplicidade brutal do fim dos tempos. Esta dispersão é o destino final da maioria dos sistemas planetários na galáxia. Olhando para o céu noturno hoje, vemos estrelas estáveis com seus cortejos de planetas. Mas essa é apenas uma fotografia instantânea de um processo longo e violento. A galáxia está cheia de planetas órfãos, trilhões deles, flutuando invisíveis no escuro entre as estrelas. Eles são os fantasmas de sistemas solares passados, os destroços deixados para trás pela evolução estelar. Cada um deles carrega a história de uma expulsão, de um momento de caos gravitacional, onde a ordem cedeu e a gravidade falhou em manter a união. À medida que os trilhões de anos se desdobram, a chance de encontros estelares aumenta.
Nossa anã branca, vagando pela galáxia, passará perto de outras estrelas mortas ou buracos negros. Cada encontro é um puxão no tecido do espaço-tempo, uma perturbação que pode desalojar qualquer coisa que ainda reste orbitando o nosso Sol moribundo. Se Júpiter permanecer, ele se torna o guardião solitário, mas mesmo ele não está a salvo. A radiação gravitacional, aquela perda minúscula de energia prevista por Einstein, começa a cobrar seu preço em escalas de tempo inimagináveis. A órbita de Júpiter decairá, espiralando lentamente, inexoravelmente, em direção à anã branca. Mas isso é uma agonia para um futuro ainda mais distante. Por enquanto, o palco foi limpo. A grande sinfonia dos planetas foi silenciada. Os instrumentos foram quebrados ou roubados pela escuridão. O sistema solar entrou em sua fase de dissolução, onde a gravidade, outrora a grande construtora de mundos, torna-se a agente de sua separação. Nós somos deixados com uma imagem de desolação sublime. A anã branca esfria lentamente, tornando-se menos luminosa a cada milênio que passa. Ao seu redor, o espaço está vazio, limpo pela fúria dos gigantes antes de sua partida. E longe, muito longe, nas profundezas insondáveis do espaço interestelar, os corpos congelados de Netuno, Urano, Saturno e talvez da Terra continuam sua deriva silenciosa, monumentos esquecidos de uma era em que havia luz, calor e vida. Eles são como sementes lançadas ao vento, mas sementes que nunca germinarão, viajando para sempre através de um universo que está lentamente apagando suas próprias luzes. Será que em sua jornada eterna, algum desses mundos órfãos encontrará outro viajante na escuridão? Será que a gravidade, em um último ato de ironia, unirá dois exilados em uma dança final no meio do nada? Imagine um explorador antártico perdido na imensidão branca, lutando contra um vento que rouba o calor de seus ossos. Ernest Shackleton e seus homens, presos no gelo do mar de Weddell, viram seu navio, o Endurance, ser esmagado pela pressão implacável das banquisas congeladas. Eles testemunharam como o frio não é apenas uma ausência de calor, mas uma força física, uma morsa que aperta a matéria até que ela pare de se mover, até que a própria vida cesse. No entanto, o frio que esses homens enfrentaram é um forno ardente comparado ao destino que aguarda o cosmos. Estamos prestes a entrar em uma era onde o conceito de inverno perde seu significado, pois não haverá mais verão para contrastá-lo. O universo está caminhando para o seu próprio Endurance, preso em um gelo eterno onde o tempo se estica além da compreensão humana. Deixamos para trás a era das anãs brancas, aquelas brasas estelares que brilhavam com o calor residual de glórias passadas. Mas o calor, por sua própria natureza, busca o equilíbrio. Ele quer escapar. Ele flui do concentrado para o disperso, do ordenado para o caótico. Nosso Sol, agora um remanescente degenerado do tamanho da Terra, tem travado uma batalha perdida contra a termodinâmica por trilhões de anos. Ele brilhou bravamente, mudando do branco ofuscante para um amarelo pálido, e depois para um vermelho profundo e sombrio, como a última brasa de uma fogueira de acampamento que se recusa a apagar sob o vasto céu noturno. Mas a física é inexorável. À medida que os eons se arrastam, transformando milênios em meros tiques de um relógio cósmico, a temperatura da superfície do nosso antigo Sol cai abaixo daquela de uma lâmpada comum. A luz visível desaparece. Se um viajante humano pudesse existir nesta época distante, ele olharia para a posição onde o Sol costumava estar e veria apenas o vazio. A estrela tornou-se um fantasma infravermelho,
emitindo apenas um calor fraco, invisível aos nossos olhos, detectável apenas por sensores que buscam o sussurro morno contra o zero absoluto do espaço profundo. Neste ponto, algo extraordinário começa a acontecer no coração denso da estrela morta, um processo que transforma a física nuclear em geologia cósmica. O interior da anã branca é um plasma de núcleos de carbono e oxigênio nadando em um mar de elétrons frenéticos. Durante bilhões de anos, a agitação térmica desses íons os manteve fluindo como um líquido espesso. Mas à medida que o calor sangra para o vácuo, a energia cinética dos átomos diminui. Eles se tornam lentos. A repulsão elétrica entre os núcleos, que antes era superada pela velocidade de seus movimentos, começa a dominar. Imagine um salão de baile lotado, onde a música está diminuindo o ritmo. Os dançarinos, antes girando caoticamente, começam a parar e a se alinhar em fileiras ordenadas. É isso que ocorre nas profundezas do Sol. O plasma começa a congelar. Não é o gelo de água que conhecemos, mas um congelamento quântico. Os íons de carbono e oxigênio travam-se em uma rede cristalina rígida. O calor latente dessa cristalização fornece um último, breve suspiro de energia, retardando o esfriamento por alguns bilhões de anos. Mas é apenas um adiamento da sentença. Quando o processo termina, o núcleo do nosso Sol não é mais um fluido. Ele se tornou um cristal sólido, uma estrutura de treliça perfeita, mais dura e mais densa do que qualquer material que já existiu na Terra. O Sol tornou-se, efetivamente, um diamante colossal. Um diamante da massa de uma estrela, oculto na escuridão, girando silenciosamente no abismo. Entramos na era da anã negra. Este é um objeto que existe, por enquanto, apenas nas equações dos teóricos e nas simulações de supercomputadores. O universo atual, com seus meros 14 bilhões de anos, é jovem demais para ter criado uma única anã negra. O tempo necessário para uma anã branca esfriar até este estado de invisibilidade total excede a idade atual do cosmos. Portanto, as anãs negras são fantasmas do futuro, monumentos que ainda não foram construídos. A transformação do nosso sistema solar é agora completa e aterrorizante. O Sol, anã negra, é uma esfera de matéria degenerada fria, pairando a apenas alguns graus acima do zero absoluto. Ele não emite luz, não emite calor significativo. Ele é uma âncora gravitacional, invisível. Se Júpiter ainda sobreviveu à turbulência das eras anteriores, tendo evitado ser expulso ou devorado durante a fase de gigante vermelha, ele agora orbita o nada. Visualize a cena do ponto de vista de uma lua de Júpiter, se alguma restou. O céu é perpetuamente negro. As outras estrelas da galáxia também queimaram e morreram, ou foram lançadas para o vazio intergaláctico pela expansão do espaço. A Via Láctea, como a conhecemos, aquele rio de leite e luz, se dissipou. O que resta são ilhas isoladas de escuridão. O gigante gasoso Júpiter, ele próprio resfriado a uma esfera de amônia e hidrogênio metálico inerte, traça uma elipse solitária ao redor de um centro de massa que não pode ser visto. A gravidade, no entanto, não esquece. A anã negra mantém sua massa. Se você passasse por perto em uma nave, não veria nada pelas janelas, mas sentiria o puxão. Seus instrumentos gritariam a presença de uma massa estelar, mas seus olhos veriam apenas o tapete, ininterrupto de trevas. Seria como navegar em um oceano noturno e sentir a presença de uma baleia gigante nadando silenciosamente sob o casco, traída apenas pelo deslocamento da água, ou, neste caso, pela curvatura do espaço-tempo. Este cemitério silencioso é o destino final da matéria bariônica comum.
O carbono que uma vez formou a base da vida na Terra, que compôs as árvores, os oceanos e o próprio DNA dos seres que olhavam para as estrelas, agora está trancado para sempre na estrutura cristalina da estrela morta ou disperso como poeira fria no vazio. A complexidade química que permitiu a consciência foi substituída pela simplicidade brutal da entropia máxima local. Mas mesmo na morte, há eventos. O sistema solar não é estático. Ele é apenas incrivelmente lento. Encontros casuais, embora raros na vastidão do espaço, tornam-se inevitáveis nas escalas de tempo de trilhões de anos. Uma outra anã negra, vagando pela galáxia desmembrada, pode passar perto o suficiente para perturbar a órbita dos últimos planetas remanescentes. Nesta dança gravitacional às cegas, os planetas restantes podem ser finalmente arrancados de suas órbitas. Júpiter, Saturno ou os cadáveres rochosos de Marte e Vênus podem ser lançados para a escuridão profunda, tornando-se viajantes solitários desvinculados de qualquer estrela. O nosso Sol anã negra ficaria então verdadeiramente sozinho, um monólito de carbono cristalizado, girando sem súditos, um rei em um reino vazio. Há uma ironia profunda aqui. A estrutura cristalina da anã negra é a forma mais ordenada de matéria possível. Os átomos estão perfeitamente alinhados. No entanto, essa ordem perfeita é o resultado do caos térmico ter sido drenado. É a ordem de um túmulo, não a ordem de uma biblioteca. É a estabilidade da estagnação. E, no entanto, a física quântica sugere que mesmo esta eternidade congelada não é o fim absoluto. A matéria, por mais sólida e eterna que pareça, pode não ser imortal. No silêncio profundo desta era escura, onde o tempo parece ter perdido seu significado, as próprias partículas que compõem a anã negra podem começar a sentir a instabilidade fundamental da existência. Se as teorias da grande unificação estiverem corretas, o próton, o bloco de construção fundamental de cada átomo no núcleo de diamante do Sol, não é estável para sempre. Ele tem uma vida média, embora inimaginavelmente longa. Enquanto o Sol anã negra viaja silenciosamente pelo vácuo em expansão, uma contagem regressiva muito mais lenta está ocorrendo dentro de seus próprios átomos. O que acontece quando a própria matéria decide que seu tempo acabou? O que ocorre quando a pedra angular da realidade começa a se desfazer? Em 1977, uma pequena estrutura de metal e ouro foi lançada ao abismo silencioso além de nossa atmosfera. A sonda Voyager, portando saudações em 55 línguas e os sons de um planeta vibrante, foi nossa tentativa mais ambiciosa de negar o esquecimento. Imaginamos que, talvez, em um futuro distante, alguma outra inteligência encontrasse essa garrafa no oceano cósmico e soubesse que estivemos aqui, que amamos, que sofremos, que olhamos para o céu e nos perguntamos sobre nosso lugar nele. Mas a verdadeira tragédia e a suprema beleza da existência não residem na possibilidade de sermos encontrados, mas na certeza absoluta de que o palco onde encenamos nossa história, um dia, será desmontado. Avançamos agora o relógio para além das eras de fogo e expansão, para muito depois que a última gigante vermelha exalou seu último suspiro de gás incandescente. Estamos no domínio do tempo profundo, onde os anos não são contados em séculos ou milênios, mas em potências de 10 tão vastas que desafiam a aritmética humana. Diante de nós jaz o remanescente do nosso Sol. Não é mais a fornalha furiosa que nutria a vida, nem a gigante inchada que engoliu seus filhos. É agora uma anã negra. Uma esfera perfeita de matéria cristalizada, fria e escura, flutuando invisível contra o veludo negro do universo.
É um diamante cósmico do tamanho da Terra, mas com a massa de uma estrela, girando lentamente em um silêncio litúrgico. Esta é a lápide do nosso sistema solar. Ao redor deste cadáver estelar, a gravidade ainda exerce sua tirania silenciosa. Os restos dos planetas que sobreviveram ao caos, talvez os núcleos despedaçados de Júpiter ou Saturno, ou fragmentos de rocha que um dia foram a crosta da Terra, continuam a orbitar na escuridão perpétua. É uma dança fantasmagórica em um salão de baile onde as luzes foram apagadas para sempre. Aqui reside o paradoxo material da nossa existência. A física nos ensina que a matéria é energia condensada e que a informação quântica, em teoria, nunca é verdadeiramente destruída. Isso significa que os átomos que compõem sua mão agora, o carbono que forma a estrutura de seu DNA, o ferro que colore seu sangue e o cálcio de seus ossos, ainda estarão lá. Imagine o destino desses átomos. As partículas que um dia formaram os olhos de um pintor renascentista, as mãos de um operário construindo pirâmides, ou os neurônios de um cientista desvendando a relatividade, não desapareceram. Elas estão presas neste cemitério gravitacional. A matéria da civilização humana, de nossas catedrais, de nossos livros e de nossos corpos, foi triturada, reciclada e finalmente aprisionada na órbita fria desta estrela morta, ou fundida em sua superfície cristalina. Somos, em última análise, prisioneiros do futuro. Mas se olharmos apenas para a matéria fria e inerte, perdemos a essência do que significou o nosso momento ao Sol. A termodinâmica é uma contadora impiedosa. Ela exige que a ordem decaia em desordem, que a complexidade se dissolva na uniformidade. A entropia é o imposto que o universo cobra pela passagem do tempo. No entanto, houve um momento, um brevíssimo clarão na escala de tempo cósmica, em que a matéria se rebelou. Durante este intervalo de luz, a matéria despertou. Ela se organizou em estruturas complexas capazes de replicar a si mesmas. E então, em um salto de improbabilidade vertiginosa, essa matéria começou a pensar. Nós somos o universo olhando para si mesmo. Somos a poeira estelar que ganhou consciência e, por um instante fugaz, compreendeu a majestade do todo. A tragédia do cenário que descrevemos, com a anã negra vagando sozinha pelo vazio, é mitigada por um triunfo intelectual sem precedentes. A capacidade humana de prever este destino é a nossa vitória sobre ele. Pense na audácia disso. Criaturas biológicas, evoluídas para caçar e colher nas savanas de um planeta úmido, desenvolveram a linguagem da matemática e da física para projetar suas mentes trilhões de anos no futuro. Não precisamos estar lá fisicamente para testemunhar o fim. Nós o vimos através das lentes da nossa razão. Ao compreendermos a morte térmica e o resfriamento estelar, nós roubamos do universo o poder de nos surpreender. Nós olhamos para o abismo e, em vez de recuarmos com medo, nós o mapeamos. Esta compreensão transforma a nossa visão do presente. Se o futuro é uma longa e fria noite, então o presente é um recurso de valor incalculável. A raridade da vida e da consciência não é um defeito do cosmos, mas sua característica mais preciosa. Como uma flor que desabrocha no deserto apenas por uma manhã, sua beleza não é diminuída por sua brevidade, é amplificada por ela. A escuridão que envolve a anã negra, no fim dos tempos, não apaga a luz que brilhou hoje. O fato de termos existido é indelével. Na tapeçaria do espaço-tempo, as coordenadas do nosso evento, a era da humanidade, estão tecidas para sempre na estrutura da realidade. O universo não pode desacontecer
o que já aconteceu. Mesmo quando a última estrutura complexa se desintegrar, mesmo quando a expansão do espaço isolar cada partícula em seu próprio universo, observável de solidão, haverá um eco. Não um som físico, pois o vácuo não transporta ondas acústicas, mas um eco causal. A configuração do universo futuro será, de maneiras sutis e imperceptíveis, diferente porque nós estivemos aqui. Nossas transmissões de rádio, embora atenuadas até se tornarem indistinguíveis do ruído de fundo, continuam a se propagar como ondulações em um lago infinito. A luz que nossas cidades emitiram viaja agora por regiões do cosmos que jamais alcançaremos, levando a imagem de um mundo azul e vivo para galáxias que ainda não nasceram. Portanto, não devemos lamentar a Anã Negra. Ela é o monumento à nossa era dourada. Ela é o núcleo de ferro e carbono que resta depois que a festa acaba. A prova silenciosa de que ali houve fusão, houve calor, houve luz. A verdadeira questão não é como evitaremos o fim, pois as leis da física não negociam. A questão é o que faremos com o tempo que nos é dado na luz. Se somos os únicos espectadores em um teatro que ficará escuro, a responsabilidade de apreciar a peça recai inteiramente sobre nós. O significado não é algo que o universo nos entrega, é algo que nós criamos e impomos ao universo. Nós somos a maneira pela qual o cosmos conhece a si mesmo. E embora os olhos que veem se fechem e as mentes que compreendem se apaguem, o ato de ver e compreender ocorreu. A vitória não está na permanência, mas na intensidade. Diante da vastidão de trilhões de anos de gelo e silêncio, nossa breve e turbulenta existência brilha com a fúria de uma supernova. Nós não somos as vítimas da entropia, somos a exceção gloriosa a ela. E quando a última luz finalmente se extinguir e a história do sistema solar for reduzida a uma esfera escura vagando pelo nada, restará uma verdade silenciosa que nem mesmo o fim do tempo pode apagar. Nós estivemos aqui. Nós vimos. Nós compreendemos. E se o universo é capaz de gerar seres que podem contemplar seu próprio fim, será que a consciência é apenas um acidente passageiro? Ou é o prenúncio de algo ainda mais profundo que aguarda nas sombras da física que ainda não desvendamos?